.NET Framework, .NET Core ou simplesmente .NET. Você sabe qual é a diferença entre eles? É o que vamos ver após a vinheta do canal. Você provavelmente já se deparou com uma dessas nomenclaturas, mas talvez nunca tenha parado para entender a diferença entre elas ou ainda qual a origem desses nomes que confundem muita gente. Vamos fazer uma rápida viagem no tempo para entender onde tudo isso começou. Em fevereiro de 2000, a Microsoft lançava o ASP, Active Server Pages. A ideia desse framework era fazer com que todo o processamento de um site acontecesse no servidor, trazendo para o código-fonte do HTML apenas o resultado do que havia sido processado. 2 anos depois, o nome ASP passou a ser ASP.NET, e assim nascia a primeira versão do .NET Framework. Aqui nós temos uma linha do tempo onde acompanhamos toda a evolução deste framework até 2020, onde ficou definida a nomenclatura .NET. Vamos entender as mudanças destes nomes e as diferenças entre eles. Até 2015, tínhamos apenas o .NET Framework. Com ele, era possível escrever aplicações apenas para ambiente Windows. E nesse período, com o advento do Cloud Computing e aplicações multiplataforma, a Microsoft sentiu a necessidade de ter um framework que pudesse criar aplicações para rodar tanto em Windows quanto Linux e iOS. Nasce então em 2016 o .NET Core, um framework open source que poderia criar aplicações para rodar em multiplataforma. E ao longo dos anos, a Microsoft foi mantendo ambos os frameworks, até que o .NET Core chegasse à sua maturidade na versão 3.0, no mesmo ano que era lançado o .NET Framework 4.8. Então a Microsoft percebeu que não fazia mais sentido manter os dois frameworks. Por isso, em 2020, foi lançado o .NET 5, simplesmente .NET. E com isso, a Microsoft estabeleceu uma estratégia de releases. Nos anos ímpares, são lançadas versões LTS, ou Long Term Support, que são as versões de suporte de longo prazo. E nos anos pares, as versões GA, que são versões lançadas entre uma e outra LTS. Nessa outra imagem, temos a agenda estabelecida pela Microsoft para o lançamento das próximas versões. Atualmente, com o lançamento do Visual Studio 2022, temos o .NET 6 como última versão, lançada em novembro do ano passado. Aí você me pergunta, puxa vida, Ricardo, que bacana conhecer a história, toda a trajetória do .NET, etc e tal, mas o que isso importa para a automação? Calma lá que nós já vamos chegar. Vamos dar uma olhada rapidamente nessa imagem para termos uma ideia da diferença entre o .NET Framework e o .NET Core. Bem, nós temos aí para o .NET Framework 3 observações: Tied to Windows, Hard to Deploy e Large Footprint. O que significa isso? Tied to Windows, nós já falamos sobre isso, ele está literalmente amarrado ao Windows. As aplicações escritas em .NET Framework funcionam apenas em plataforma Windows. Hard to Deploy, mais difícil de implementar do que o .NET Core. E Large Footprint, essa expressão ela é interessante, significa o quê? Que os aplicativos, as aplicações desenvolvidas em .NET Framework consomem mais memória, além de deixar um rastro no sistema, na memória, quando você fecha a aplicação. Então, comparado ao .NET Core, nós temos aí Cloud Ready, Cross-Platform, Modern Deployment e Small Footprint. O que isso significa? Cloud Ready, ele está pronto para aplicações em nuvem. Nós temos aí o famoso CI/CD, com os testes. Então, isso acontece apenas utilizando o .NET Core. Cross-platform, nós já falamos, ele é multiplataforma, você pode desenvolver aí para qualquer ambiente. Modern Deployment, ou seja, ele tem uma implementação mais fácil, mais simples, moderna, e Small Footprint, além dele consumir menos memória, ele tem um desempenho melhor, ele não deixa esse rastro de informação aí no seu sistema, ok? Nessa imagem podemos ver a diferença de estrutura de projeto entre o .NET Framework e .NET. Esse é um exemplo de um teste automatizado, e vocês podem notar que eu tenho uma pasta em destaque, que é a Packets. Nesta pasta ficam armazenados de forma local, dentro do próprio projeto,
os frameworks que eu preciso para criar testes automatizados. Este é um dos pontos negativos do .NET Framework. Dependendo do número de packages que você precisa para criar seu projeto, isso torna seu projeto volumoso, e se você for subir seu projeto para um repositório, fica complicado você manter essa estrutura em nuvem. Além disso, caso outra pessoa for trabalhar com esse projeto, quando ela baixar o projeto do repositório para o computador dela, ela terá que restaurar esses frameworks. No .NET 5 não existe essa referência. O .NET 5 trabalha com dependências implícitas no sistema. No caso do Windows, essas dependências elas ficam numa pasta oculta chamada .NUGET. Muito bem, agora a pergunta que não quer calar: qual .NET usar? Está claro que o .NET Framework não é a melhor opção. Inclusive, na imagem que eu mostrei as diferenças entre .NET Framework e .NET Core, a Microsoft sugere a migração do .NET Framework 4.8 para o .NET 5. Vimos também que em novembro de 2021, a Microsoft lançou o .NET 6 junto com o Visual Studio. Em nosso último vídeo, nós vimos como fazer o download e instalar o Visual Studio 2022. Pode ter certeza que quem está lá esperando por você é o .NET 6. Vamos conferir? Vamos clicar em Create a New Project. Aqui nós temos os templates dos tipos de projetos que podemos criar. Nós vamos selecionar NUnit. Isso nós vamos ver nos próximos vídeos com mais detalhes. Vamos selecionar a primeira opção, NUnit Test Project, com .NET Core. Avançamos. Aqui nós podemos dar um nome para o projeto, assim como selecionar a pasta onde ele vai ser salvo. Vamos ver isso com mais detalhes também nos próximos vídeos. E aqui ele mostra qual framework nós podemos trabalhar. No caso, ele traz apenas .NET 6, que é a versão mais recente do .NET. E daí você me pergunta, iremos utilizar a .NET 6? Não. O que devemos levar em consideração para a escolha da versão do .NET? O tipo de projeto que vamos criar e suas dependências. Em nosso caso, estamos falando de testes automatizados com Selenium WebDriver. O que acontece é que até o momento da gravação deste vídeo, o Selenium WebDriver não suporta o .NET 6, ele suporta o .NET 5. Essa informação pode ser encontrada no site da Selenium, na parte de documentação. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, como proceder? É simples. Lembram do vídeo de instalação do Visual Studio, onde eu mostro como alterar o idioma ou verificar os pacotes que estão instalados? Muito bem. É nela que iremos fazer a instalação do .NET 5, naquela janela, através do Visual Studio Installer. Eu já estou aqui com a janela do Visual Studio Installer aberta. Lembrando que para abrir essa janela basta clicar no botão Iniciar, selecionar Visual Studio Installer e clicar na opção. Ele vai abrir essa janela, nós vamos vir na opção Modificar. Ele vai carregar aqui os elementos que já estão instalados. Nós vamos vir na opção Componentes Individuais e vamos pesquisar .NET 5. Percebam que ele tem aqui o .NET 5 Runtime sem estar habilitado. O que vamos fazer? Habilitar, clicar no botão Modificar e confirmar a instalação. Ele vai fazer aqui a verificação. Ele dá um alerta aqui, dizendo que essa versão não tem mais suporte, etc e tal, porque nós já temos uma versão mais recente, que é a .NET 6, mas não tem problema, basta clicar em continuar. A instalação é bem rápida. E vocês vão perceber que na hora que fizermos aquele processo novamente, de abrir o Visual Studio, selecionar um template de projeto, e formos selecionar que tipo de framework vamos trabalhar, ao invés de aparecer só o .NET 6, ele vai aparecer também o .NET 5. Finalizando a instalação, ele demora um pouquinho porque ele faz o processo junto, né? Ele baixa e já vai instalando, então esse processo, que na verdade deveria ser um pouco mais rápido, ele acaba demorando um pouco mais, mas está quase terminado. Muito bem, já temos aqui então instalado o Visual Studio com o .NET 5. Vamos verificar se deu certo? Abrimos novamente o Visual Studio, vamos lá criar um novo projeto,
mesmo passo, vamos selecionar NUnit, que é o que nós vamos utilizar como estrutura de projeto de teste. Vamos selecionando aqui, clique em Next. Mesma parte aqui na questão de nome de projeto, etc e tal. E agora nós temos não só o .NET 5, também com as versões anteriores. Ele traz aí um pacote completo. É claro que nós vamos ignorar todos esses aqui, nós não vamos utilizá-los e vamos selecionar .NET 5 e dar um Create. E feito isso, o Visual Studio já se prontifica aí a criar uma estrutura de projeto baseado em NUnit. Só que isto vai ficar para um próximo vídeo. Bom, pessoal, eu espero que tenha sido de grande importância para vocês esse conteúdo. Tivemos aí então a trajetória de todo o processo de evolução do .NET até chegarmos nos dias de hoje, e vimos que no momento, para nós trabalharmos com automação, a gente precisa trabalhar com o .NET 5. Gostou do vídeo? Deixa um like, compartilha com o pessoal que trabalha com desenvolvimento, com testes, e até o próximo vídeo. Tchau!